repetíamos o seu nome completo. Então, eu chamo Ana Maria Cabral de Magalhães Moreira Rato, de Moreira Rato de Casota, e tenho 80 anos já um mês, e sou, portanto, de 19 de dezembro de 1936, fico sempre ao último mês do ano, mas lá chego, graças a Deus. E sou a mais velha de 6 irmãos, e toda a vida vivi aqui, porque os meus pais, os meus avós viviam aqui, os paternos na Latim Coelho, os maternos na António Enes, e de facto, quando os meus pais casaram, proporcionou-se, o Ar Azul estava acabando de novo, era mesmo casinha de noivos, eu tenho uma vaga ideia da casa, saí de lá com 4 anos. E de facto, era na Versano Garcia, era do meio, que vai ter agora a Mesquita e a Marquesa da Lorna, e que era cheia de campo, passeávamos por aquelas terras, jogávamos ao ringue, à bola, passeávamos um cãozito, e de facto era uma avenida muito simpática. E depois tínhamos a facilidade de vir aos avós a pé, com toda a facilidade, porque também não tinha, o meu pai não tinha automóvel ainda, só o meu avô ligado aos serviços que eu de facto praticava. E quero dizer mais então, com respeito aqui à rua. Não, íamos perguntar então, os seus avós viviam aqui, o que é que faziam os seus avós? Os seus avós paternos? O meu avô paterno foi inspetor da polícia. O meu avô materno era social, tinha muitos bons conhecimentos, era formado em engenharia e foi secretário-geral da CP, o que nos trazia muitas vantagens, porque viajávamos também de comboio com certas regalias. Tínhamos acesso ao Rossio, à estação do Rossio, à varanda, quando eram as marchas populares, a visita da Rainha Isabel a Portugal, aquilo era para os diretores e para os senhores que estavam ligados àquilo, poderem levar as famílias, estávamos ali de camarate, de maneira que teve muitas vantagens. Aprendi muito com esse meu avô e viajei muito com ele, precisamente por causa da CP, e não só, porque ele depois ficou administrador da Companhia dos Telefones, que era inglesa, não sei se as meninas sabiam disso, sim. E depois acabou ainda na Marconi, também como administrador. Quando acabei o liceu, que nem cheguei bem a acabar, ficou assim, a faltar os últimos, mas tive professora de inglês, professora de francês. A minha mãe casou muito cedo, tinha mais de 17 anos que eu, e portanto eu era como se fosse depois a filha mais nova. Como casou, estava muito ocupada com os filhos, porque fomos por 3 camadas, fomos 3 irmãos, depois 6 anos depois apareceram os 2 rapazitos, e depois tenho uma irmã mais nova que eu, 20 anos. Às vezes nos perguntavam se éramos filhos do meu pai e da minha mãe, e éramos. Mas havia essa diferença de idade, e esse meu avô e essa minha avó ela tinha 38 ou 39 anos mais que eu, e o meu avô mais 42, de maneira que era como pai. E o meu pai, quando eu depois entrei para o liceu, tinha um ar muito juvenil, ainda tinha, portanto, mais 21 anos que eu. Quando eu entrei com 10, ele tinha 31, mas parecia realmente 26 ou 27. Eu tinha 16 anos e também deixei de estudar, porque tive que ficar a governar a casa da minha mãe durante 6 meses. Isso deu-me uma grande bagagem de caseira e de futura mulher, por causa que tinha um irmão com 3 anos e tinha 2 ou 3 criadas, e tinha o meu pai e tinha os outros todos. Isso ainda na Ressano Garcia, não? Não, aos 4 anos saí da Ressano Garcia para Luís Vivar. Luís Vivar. Porque era a casa de uma tia minha que vivia lá. E o meu bisavô, que aliás era meu padrinho, do lado paterno, tinha falecido, e essa minha tia não tinha filhos. Teve que ficar com a mãe, com a viúva do meu bisavô, porque numa casa enorme no Rossio, que também tem uma grande história, essa casa, um quarto andar no Rossio, que é por cima daquele café grande que há. Do Nicola? Sim, exatamente. Ainda tenho ideias desse, uma casa linda, enorme, eles também tinham coisas muito bonitas. Ela morava na Luís Vivar. Sim. A casa é boa, e como quis ir para o Rossio por causa da mãe de 2 irmãs solteironas que ainda tinha lá, o que é que aconteceu?
começou a dizer ao meu pai, já estás com 3 filhas, é a melhor coisa, porque quando eu fiz 3 anos nasceu a minha terceira irmã. Portanto, estás com 3 filhas, aqui ficas melhor, vem para cá, eu vou falar com o senhorio, e pronto, falou com o senhorio. As casas eram arrendadas? Eram arrendadas, só mesmo. Não se comprava casa, já se comprava um prédio e essa do vivia-se lá. Rocio também era arrendada? Como? A do Rocio também era A arrendada? do Rocio também era arrendada. E depois Era mais tarde arrendada. compraram Não. estas onde estão? ou Não. Agora Ficaram? comprei. Eu já, pois, há 40 anos. Mas eu tenho 80, não é? Os outros 40. Os outros 40 para trás foi assim. Foi só aqueles 4 do Barra Azul, eu já vim fazer 5. E passar o primeiro Natal na Luís Vivar. E, portanto, fez agora anos, portanto, e depois fomos a parar ali então a Luís Vivar e a nossa vida projetou-se sempre então ali. À volta do Barra Azul? Quando chegámos a Luís Vivar, que era um terceiro andar, víamos o rio, víamos o castelo de São Jorge, víamos coisas que nunca mais vi, porque começaram a entaipar. Os prédios estavam-se a fazer de António Augusto Aguiar, a começar, aqueles todos ali, que era daquela família. Como é que era a vida de António Augusto Aguiar? Como é que era? Eu tinha a placa ao meio, isso já tinha muitas moradias, entre elas algumas de que eu conheci. Onde era o Superfrutas, era uma moradia com um jardim lindíssimo, que era de uma família judia, que ainda são agora não me recordo o nome daquele caso, já me recordo, que ainda está ali a viúva de um dos filhos, já desses primeiros senhores. E que já não tem moradia, não é? Agora é aquele prédio enorme. Depois tinha outra mais abaixo, que era dos Sousa Laras, que eram uns grandes negociantes em Angola do açúcar. Do açúcar, quase. Depois também começaram a fazer a Sidónio Pais. Depois chegámos a Luís Vivar, os passeios do Cãozito, e os nossos, com triciclo, bicicleta, ou trotinete, ou essas coisas, como o meu pai era muito mexidinho. Vinham para a rua brincar? Vinha para a rua brincar? Não, íamos para o parque. Ah. Íamos para o parque. Ao Coelho para ela, minha mãe não. Depois começaram a aparecer os outros, depois tinha os pequeninos, a gente tinha que andar com coisas. Depois tivemos uma mademoiselle, também tivemos uma mademoiselle. E que não gostávamos nada. Vinha de onde? Sabe onde é que ela vinha? A primeira foi a Miss, que era irlandesa. A Miss Kathleen era estupenda. Gostávamos imenso. Isso foi em Pois que é. período, mais ou menos? Com que idade é que tinha? 6 anos começámos a ter as misses. Porque ainda não íamos para o colégio. Depois é que fomos logo para o colégio. A seguir ia só 7 anos. Acho que ainda fizemos a infantil com o resto de 6, talvez. Qual era o colégio? Foi o São José, das Dominicanas. Mas estivemos lá há pouco tempo. Depois viemos para o Parisiense, que era um colégio assim também de muitas famílias conhecidas aqui da zona, que era na Rua de São Sebastião, antes onde passa o metro, aquele aqueduto onde passa o metro que se vê. E quando chegavam aos liceus, ou nós fomos para o Filipa, muitas iam para o Maria Amália, mas nós preferimos ir para ali também. O meu pai dava mais jeito, depois de nos deixar no liceu e ia para a vida dele. E entretanto, o meu pai também era advogado, o meu tio era advogado. Isto foi assim uma família depois dada aos coisas, ao direito. E entretanto, voltando à minha pessoa, que como não tirei o curso, depois comecei nas viagens com o meu avô. Foi no ano em que eu conheci o meu marido mesmo. Eu tinha tido um outro namorico antes, mas depois tinha acabado. E nessa altura voltei, não sei se foi o sucesso das toaletes, foi a menina que tinha ido, sabia de falar de outra maneira, não era bem as menininhas de cá, que estavam assim todas um bocadinho mais aperreadas. E entretanto, olha, comecei namoro. Em que ano é que se casou? Fiz 55 anos no ano passado, este ano farei 56. Muito obrigada. Casei em 61. Com 24 e comecei a ter os filhos aos 25. Casou aqui na... Não casei na igreja, casei na capela da Nossa Senhora da Piedade em Colares. Mas foi o prior velhinho daqui, que era o Senhor Oliveira Reis, que me foi casar. Tinha-me batizado, tinha-me dado a comunhão, tinha estado na igreja com o bispo quando nos veio crismar. Foi nessa altura, parece-me que era o... Qual era o bispo? Era aquele que depois esteve em Évora há muito tempo. Ajuda-me lá, não se lembra. Historicamente não se lembra, não é do seu tempo. Eu já me lembro. E depois, olha, foi assim.
casei lá. E depois foi nos setiais ao almoço, e assim foi. Bem bonito. E depois o meu avô ofereceu-nos a lua de mel, também já tinha oferecido essa minha irmã, que casou primeiro de todas. Ela foi a Paris, e a mim foi, como era verão, foi Palma de Mallorca, que era a praia. Foi julho, de maneira que foi muito agradável, também foi muito bonito. Ainda fomos a Barcelona, muito bonito, foi de passeio de Barcelona para Palma, vai-se levar uma noite inteira. E portanto, foi assim, foi muito bom. Esse meu avô fez muita falta, mas foi também realmente muito. Foi o meu instrutor máximo, já que não fui para a faculdade. E dizia-nos muitas vezes como nos devíamos comportar, como nos devíamos fazer, defender, etc. Eram de Lisboa os seus avós? Os meus avós, esse meu avô não era, a mulher era, a minha avó era. Ele era de Santarém. Santarém. Os pais eram de Santarém. E depois vieram então para Lisboa? Não, eles ficaram em Santarém até a minha bisavó ter ficado viúva. E como o meu avô saiu de Santarém para tirar o curso, não era, como era engenheiro, nessa altura não havia técnico, chamava-se, na companhia, Faculdade de Ciências, que antes era Politécnica. A Politécnica foi onde ele tirou o curso. E nessa altura, teve que vir para Lisboa, ele e um primo direito, que ia para a medicina. Alugaram um quartinho, os tios e os meus bisavós e uns tios, alugaram para os dois meninos estarem cá, e aos fins de semana iam no comboio para lá. E assim é que ele se formou nos estudos, e não só, que isto de Lisboa ficou ele também descontava, era muito engraçado, muito engraçado. E depois, pronto, quando ele depois arranjou, a primeira coisa que ele arranjou ainda foi, teve na Marinha Grande, os vidros, tinham coisas lindíssimas em casa, precisamente por esses anos que ele trabalhou lá. E depois, quando aceitou na CP, tinha uma casa aqui, já tinha quando estava na Marinha, mas tinha a casa aqui. Quando o meu bisavô, que foi no ano em que eu nasci em dezembro e ele morre em março, esse de Santarém, e a senhora, ele não quis que a mãe ficasse sozinha lá, porque a irmã dele também já estava casada em Lisboa há um tempo. Foi buscar a mãe e arranjou, no prédio tinha um andar vago, conseguiu que o senhorio o alugasse e pôs a mãe por baixo dele, onde morava com a minha avó. E ela ficou lá, ela morreu quando eu tinha 17 anos, ela ainda conheceu o meu marido, num passeio que demos à Feira Popular, ela quis conhecer que ela era danadinha, o meu avô saía à mãe. Porque então o meu avô todos os dias descia, quando ia para a CP, que o carro aparecia lá à porta, às 9 horas ou 9h30, ele descia, a primeira coisa era tocar à porta da mãe, dar um beijinho à mãe para se ir embora. E à noite a mãe vinha para lá, para o serão. Ela às vezes tinha que sair, porque se dedicou muito também às coisas de teatro e ajudou várias pessoas. E então a mãe ficava a jogar o crapô, mas era com a nora, que era a minha avó. E às vezes havia dias que nós também lá estávamos, e então lá apanhávamos o crapô ao domingo à matinézinha da tarde. E portanto, esses eram de Lisboa, eram assim, de Santarém. Mas a minha avó já tinha, o pai dela, dessa minha avó, foi ministro da Marinha da Primeira República. Qual é que foi? O nosso primeiro... Manuel da Riaga. Foi. Exatamente. Foi o ministro da Marinha. Uau. Era da Marinha. E era uma brasa. A minha avó saiu ao pai e nós, veja lá, em 6 nenhum ficou com aqueles olhos azuis, que eles tinham os olhos azuis lindos, lindos. O pai dela e ela. Nós não. E um dos meus irmãos ficou assim a gato, mas o resto não. Temos escurinhos, foi mais para o lado do meu pai. E no fim daquilo tudo, os outros meus avós eram o tal do Rocio, que eram vários irmãos, mas que uns ficaram solteironas. A noiva nunca teve filhos, tinha casado com um senhor do Porto, o noivo dos aviadores era do Porto. Dos meus avós,
esse Magalhães era daí, era tal da polícia, era tudo assim, ligados aos direitos e às coisas. E depois, do lado da minha avó, que era Anjos, eram os donos, onde é hoje o estádio do Benfica. Era a Quinta dos Avós, foi onde ela casou. A Quinta dos Avós, a fotografia do casamento dessa minha avó é a coisa mais engraçada. A Quinta da Luz. Era a Luz. E fui lá com a minha avó. Já não era dela. Ela ainda viveu lá ou não? Ela viveu lá até casar. E o meu avô vinha do Rocio namorá-la, de elétrico, demorava 2 horas a ligar à luz. Há histórias engraçadas. E depois, ela tinha muita coisa. Depois já vivia lá, ao pé, noutra quinta. Também Era tudo ali na zona de quintas. Benfica. Sim, era tudo quintas ali. E vivia uma tia dela ainda velhinha. Calhar cuidado que eu tenho hoje. Mas eu tínhamos assim nas nossas férias de Natal, e depois a minha avó gostava muito. Agora as meninas, as três, os outros não contavam. Primeiro não tinham aparecido, e depois quando apareciam eram bebês, não dava jeito, ela com 3 ainda conseguia ir, agora com mais não conseguíamos. De elétrico, abertos, aqueles elétricos abertos, era uma festa. E depois fomos e íamos visitar essa tia dela, ela ficava na conversa com a tia e a gente andava lá com as empregadas da tia e com as Na quinta também. Na quinta, com vacas, era o nosso sonho. Nós, no centro de Lisboa, quando víamos vacas, era uma festa. Mas aqui E o homem a vivia, tirar o leite e aquilo tudo, era muito engraçado. aqui Mas onde do lado vivia do também meio- havia muito campo aqui à volta. Muito, muito. E não havia uma vacaria também? Não. Olha, eu não dei por isso. Não. Era mais em Benfica. Era para Benfica, dei. Essa outra Até aos quinta, meus 10 como é que anos. se chamava? Essa outra quinta depois para Já não nós? me lembro, só me lembro que ela dizia que era a quinta da tia Leonor, vamos visitar a tia Leonor, a gente ficava logo malucas, queríamos era aí. E para ver as vaquinhas e para ver aquilo tudo, e árvores de fruto e flores, e íamos lá com coisas. Era muito grande. Era. Para lá está o Benfica. Deixa lá, era uma área grande, era. Então depois a sua vida ficou muito aqui nas Avenidas Fiquei Novas, nas porque Avenidas toda a Novas. gente vivia por perto. Como é que era? Como é que passavam os dias uns com os outros? Visitavam-se muito? Nós Já tínhamos falou os dos dias serões? certos. Os dias certos da quinta-feira íamos à minha avó jantar. E à sexta íamos à outra. E ao domingo também íamos à minha avó, a da minha mãe, que só tinha esses netos nós. A outra minha avó tinha mais outros netos. E, entretanto, fiquei sempre por aqui. A razão, porque quando casei, de facto, andámos à procura de casa, os meus sogros viviam em Passo de Arcos e tinham ali aquelas terras. Esses é que tinham vacaria, ainda quando eu casei, acordava com as bilhas a baterem lá por baixo. Eu casei e fomos ver umas casitas, olhar ali, olhar por lá. Eu fui parar à Rua Joaquim Casimiro, que é uma rua por cima da Avenida Infante Santo, que é o fundo da Lapa já, depois era a Pampulha cá embaixo já ali. E arranjámos uma casinha muito engraçada, havia-se o rio, tinha boa vista, era um terceiro andar, muito engraçado, era assim uma casa uns 50 ou 40, feita assim, ali, encaixadinha, moderna, não estava muito mal, assim, moderna da época, e tivemos lá só 1 ano e meio, porque entretanto, aqui na Luís Vivar, vagou, o senhor morreu porque morava no primeiro andar. Como eu já tinha tido o bebê, estava agora, tinha um bebê, e a minha mãe volta não via, tinha que vir para ficar com o bebê, para eu poder ir ao médico ou fazer qualquer outra coisa que precisasse. Achava uma grande canseira e eu também não me sentia nada bem ali, sentia-me desterrada. Pois. Não tinha ninguém, porque Claro. aqui ia a minha avó toda a hora, em solteira, ou quando ia Passava para casa. muito tempo sozinha, se calhar. Pois, quando lá ficava um estava. bocado sozinha, bem, estava ocupada depois com o bebê, mas em todo caso, aqueles primeiros meses, eu não engravidei logo, mas depois já assim, como já tinha 10 meses casada, foi quando ele nasceu. E entretanto, o que é que acontece? Tinha o bebê e começaram a ver que realmente o meu pai foi falar com o senhorio da Luís Vivar e dizer, como já era um inquilino muito antigo, tinha ido para ali em 1942, ou 40 mesmo, em 61 já era um inquilino que eles tinham consideração, como era advogado, às vezes também pedia pareceres até por causa de outros inquilinos ou de outros prédios que o senhor tinha, além daquele.
E então, o que é que aconteceu? Lá deixou a casa alugar, mas a casa precisava de obras porque aquela pessoa, velhotinha, tinha morrido há 40 anos que não fazia ali nada, aquilo estava tudo podre. E então ele disse que fazia as obras e depois eu ainda tive que esperar. Entretanto, já estava à espera do segundo. Quando cheguei ali, depois, passado pouco tempo, tive logo o segundo filho. E foi assim. E fiquei ali. E ali estou. E aí está. Fez agora 50, portanto 56 vou fazer de casada, fiz 54, que é quando esse meu filho, segundo tempo. Então manteve-se sempre perto dos seus pais, dos seus avós? Sempre. E depois continuavam vivinhos os meus pais e os meus avós. Só o meu avô é que tinha morrido, morreu no ano em que eu casei. O Magalhães, o outro não, o outro eu cheguei quase a fazer 50 anos. Em 48, quando ele morreu. Pois. E ele acabou por ir viver lá também no prédio. Porque enviuvou, minha avó morreu. Agora tem muita ligação ao local. Pois. Como lhe digo, depois tínhamos vários amigos a morar aqui, e colegas nossas do liceu, a filha do Paulo Cunha, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros nessa época também, quando estava aqui tudo, era também uma moradia muito bonita ali na João Crisóstomo. Estava o Esfeza Vital, professor da universidade, chegou a ser professor do meu pai. Eu fui assistir ao último exame do meu pai, porque o meu pai com 21 anos não era formado, não é? Estava a meio do curso, nem tanto. E quando o meu irmão nasceu em 45, que foi no final da guerra, da segunda, é que o meu pai fez o último exame. Como é que era a rotina no liceu? Entrávamos às 9 horas e tinha as turmas, era a turma A, B, C, era assim, era tudo com cores, era muito engraçado, tinha um emblema, o verde era do segundo ano, quando eu entrei era o amarelo, primeiro andar, depois, o primeiro ano, e depois seguia até o sétimo, essa cor. Quando acabava no sétimo voltava ao princípio. A minha irmã entrou no verde, no ano a seguir eu ter entrado era o verde, depois a outra era encarnado. E assim, não encarnado, era a Paulo Cunha. Quando eu entrei ela já estava no segundo ou terceiro, tinha mais 2 ou 3 anos que eu. E por isso é que ela pode ser, eu pude ser caloura dela. E muitas famílias aí, Fezas Vital, Sara Brasil, Vieira da Cruz, tudo se conhecia. E tudo ia à missa do meio-dia na São Sebastião, meio-dia e um quarto no patronato. Eram 11 horas em São Sebastião e meio-dia e um quarto no patronato, que estava assim. E, portanto, era tudo ali, depois à saída, havia sempre, depois convivíamos, depois havia os chazinhos em casa de uns e de outros para passar os domingos. Ao domingo como à eram tarde? famílias, domingo à tarde, como eram famílias conhecidas, os pais deixavam. Quando já era para irmos para o cinema, ou ir visitar alguma exposição que houvesse, ou algum acontecimento assim, então já tínhamos que ir ou com a minha avó, ou na época da Mademoiselle, ainda foi a Mademoiselle, mas a gente não gostava nada, e depois já não sei o que é que foi mais. E então era muito engraçado, porque ao princípio, ainda me faltou um pormenor na juventude. A tal Miss irlandesa, elas depois tinham conhecimentos cá com outras misses, outras pessoas. E através das misses, ficámos amigos das famílias onde estavam as outras misses, porque elas fizeram a ligação, compreende? Que engraçado. Porque era assim, uma era muito amiga da miss de uma rapariga que era a Regerone, dona do Hotel Avis, os pais e os avós, donos do Hotel Avis, que era para onde nós íamos também brincar e passear. Iam brincar para o hotel? Sim, como éramos amigos, as misses ficaram amigas. E tinham licença de poder, a miss da dona do hotel, digamos, da pequena Berenice Regerone, como era amiga da minha miss, e a minha miss era amiga da outra ainda, que era dos Sousa Lagas, que era uma moradia da João Crisóstomo, dos Terras do Açúcar. Começaram, as misses eram amigas da outra. A outra começou a dizer, a minha patroa também deixa vocês virem para cá com as vossas maninhas, ou os meninos, e não sei o quê. E começámos a ir passear para o Hotel Avis. Então, assim. da Segunda Guerra, o que é que se lembra mais? Para além do nascimento Na do seu irmão, Segunda claro, Guerra, pois, o nascimento do meu irmão marcou muito. E marcou depois, o fim, ainda por cima, fim, não é? o fim. Mas antes de haver o fim, ainda não havia o meu irmão, íamos com a empregada da cozinha para a bicha das rações, com açúcar, com farinha, com arroz, que era na Tomás Ribeiro, esquina com a Pedro Nunes. Fazíamos bicha ali quase até ao
autório ou assim. Então estávamos até chegar a nossa vez com aquelas senhazinhas, não sei como é que apareciam lá em casa as senhazinhas, isso ia ser por correio ou por distribuição porta a porta, não sei. Só sei que íamos para a bicha, mas para nós era um pagode. Quem pagava estava na bicha, e nós andávamos ali a correr para trás e para dentro, uma da outra, sabe como é, e puxar o cinto do laçarote do bibi, e não sei o quê, que a gente usava bibis. Não era bibi da escola, Era o bibi de casa, aqueles sim. de folharecos assim, mas em casa usávamos bibi. E depois, minha mãe tinha muita coisa para as meninas, sempre muito bonecadas e laçarote na cabeça e tudo. E depois, olha, a noção, e ajudámos o meu pai a pôr as janelas todas, que são muitas, a fazer assim umas coisas, estava-se à espera do bombardeamento dos alemães. E no parque aparecia, que isso é que a gente gostava de ver, e via lá de casa, imagino que não se via certas coisas. Aqueles que são assim ovais, fazem um rabinho, como é que se chama? Olha, ele tinha um nome, mas não era bem isso. Que era para travar as bombas, era para travar as bombas. O parque tinha uns poucos desses. E aquilo dava-lhe vento, e aquilo fazia assim, a gente gostava de ver aquilo. Víamos lá na nossa varanda. E então ajudei muito o meu pai a pôr isso nos vidros todos, porque se houvesse bombardeamentos para não rebentar assim as janelas todas de uma vez. E então fazia uma papinha de farinha com água e com uma pincelada, e a gente estava a agarrar os papéis e depois ele ia e punha. Eram tiras a fazer assim. Depois fazia, parecia uns X, uns S, uma coisa qualquer que ele fazia. As janelas. Lembra-se no bairro toda a gente ter várias colocado? pessoas, quase toda a gente. Praticamente toda a gente. Então aí a Feira Popular, falou aí um bocadinho. Falei na Feira Popular, que era ali embaixo, que era nos Jardins, que agora também pertence, o parte está com o Beca, mas outra parte ainda era da Condessa de... Como é que ela se chama? Vila. Isso, essa Feira Popular era muito engraçada, para nós era... Como é que se chamava aquela coisa? A montanha russa. E era outra coisa, a roda grande e havia outra coisa que também passava na água, era a montanha russa, passava no lago. Eu estava podia saber por relatos. Iam muitas vezes, costumavam ir uma vez, na época íamos. Depois metia-se à praia, estávamos 3 meses na praia. Para onde é que iam para na praia? Íamos para a Foz do Areio, feito as Caldas da Rainha. Estávamos na A Feira Popular e era um grande entretenimento, desde as criadas que ao domingo ficavam malucas, só que não era sair para ir para a Feira Popular. Era muito engraçado. E também iam. Mas iam sozinhas? Iam com uma gala ou com o polícia que namoravam ou qualquer coisa assim, que também tinha namorico já não. E vocês iam sozinhas também? Nós não. Íamos com os meus pais, aquela visita anual era com os meus pais. Às vezes era com a minha avó, outras vezes era com um grupo de amigas. Lá ia uma tia velhota, que era 60 anos ou menos. E pronto, assim, uma pessoa de respeito. As meninas não andavam sozinhas, íamos à noite. Iam sempre à noite? Iam jantar ou a seguir ao mais jantar? Engraçada, pois íamos a seguir ao jantar, mas uma vez também, a outra já estávamos lá. Isso já era com pais. E lembra-se da primeira emissão da televisão, que foi na RTP? Não tem... Lembra-se de ter acontecido lá? Lembro-me de ter acontecido, mas não estava lá. Não foi lá que eu vi. Depois vi, foi em casa. Não, mas falou-nos da inauguração do São Jorge e que outros cinemas é que O Monumental era outro Monumental. sucesso, o Monumental, mas esse então era mais com as peças, a Laura Alves, anos e anos seguidos com a Laura Alves, ainda antes de ser cinema, mais teatro. Era as duas coisas, tinha cinema de um lado e teatro do outro. E o café, havia o restaurante propriamente do Monumental também, tinha muita saída, aquele café. A Versailles toda a vida também sempre foi. É o seu sítio de eleição? Com quem é que ia a Versailles? Não será o meu de eleição, mas por exemplo, esses Sousa Laras que viviam na Avenida João Crisóstomo gastavam tudo da Versailles, porque nem saíam do passeio, iam assim
E iam lá comprar, ou mandavam a empregada a ir buscar, ou iam lá entregar da própria pastelaria. Mas havia o hábito do chá, de irem tomar chá. Mas era em casa. Era em casa, Era em sempre, casa. Havia uma não é? ótima pastelaria, que era a Dália, na Duque d'Ávila. E era onde a minha avó mandava vir os leite. Eu também comprava os bolos para os nossos lanches da quinta-feira e do domingo. Do domingo. Pois, era ótimo. E pronto, e a minha avó, quando a gente queria reunir com amigos, deixava, tinha facilidade, deixava. E a Gulbenkian? Quando deixou de haver Feira Popular e depois vem a Gulbenkian. E como é que foi a vossa relação com o espaço da Fundação? O espaço deu-me jeito, foi agora depois da avó. E passear os netos. E passear os netos e os pratinhos que adoravam ver no lago. E aí, pronto, e descia a rua e até ali. Isso foi. Eu também passei netos um bocado no parque, mas depois mais filhos foi mais no parque. E Mas depois, ia aos concertos, às sim, exposições? fiz assinatura, também fiz assinatura. E tinha uma loja, eu tive uma loja há 20 anos, de antiquário. Onde é que ficava a loja? Ficou, primeiro estive na Rua Castilho, nas lojas da Romeira. Tinha uma florista, tinha um cafezinho, pequenas refeições e tinha 4 ou 5 lojinhas. Uma senhora que vendia ouro, outras coisas assim, pequenas coisas de mobiliário, só assim. Mas depois, uma amiga minha que já tinha mais tempo, uma lá em cima, junto à Escola Politécnica, onde há vários, havia. E foi na Rua Olivete, Monte Olivete. Mas era mesmo à esquina, o meu treino da loja estava mesmo na esquina com Com a Politécnica. a Rua da Escola Politécnica. Depois fiz voluntariado 18 anos na maternidade Alfredo da Costa, porque achei engraçado, era quase na minha idade da maternidade. Era de 31. E pronto, gostei de ser útil àquelas criancinhas e àquelas mães, sobretudo, damos muito apoio às parturientes. Tu também, o ambiente à volta, não é? Do bairro mudou muito. Pois, mudou tudo muito. Apesar que ainda há pessoas que me chamam de menina. Quem? Há sítios onde eu vou que ainda me chamam de menina. Ainda há alguns uma que ainda antiga são. costureira, mora por ali, nem é? A menina Ana, e trabalhava para a minha mãe. Ela começou novita também, ela tem pai mais 3 ou 4 anos que eu, mas tratava uns meninas. Quando Claro. tinha 16 ou 17 começou, nós tínhamos só 12 ou 14. Pronto, era aquele respeito, era aquela coisa da época. E então, ela às vezes ainda me chama menina. E era tudo diferente também nos hábitos com as relações com os comerciantes, não é? Sim, isso é que o comércio fazia? nos faz uma falta. Como é que é? Isso é que eu tenho umas saudades, de ir à mercearia, a drogaria, ai não sei viver sem drogaria. Então agora tenho que ir à Ericeira comprar as coisas de drogaria. Porque aqui fecharam todas. Fecharam todas, há uma no Conde Redondo. Mas ainda não contei também uma coisa que também interessa muito. Havia uma coisa que era, a Rua de São Sebastião era uma pobreza pagada. Era. Ai, era horrível. Logo ali no largo? Ou Não, mais- para baixo, tudo para mais baixo, para até à ponte. Até à ponte. Havia a escolinha, eu fiz exame ali, da 4ª classe, e depois fiz o da admissão ao liceu, já foi no Filipe, mas fiz o da 3ª classe na escola, onde agora está um prédio em frente àquele gradeamento, tem umas casinhas, para o largo. Havia uma outra escola, era a de rapazes e era a de raparigas. O da 3ª classe fui fazer à escola dos rapazes. E a da raparigas é esta aqui, que ainda existe agora, em São Sebastião. Fiz aí o exame, mas tínhamos de fazer crochê, pontapé de flor e não sei se há júri. Na 4ª classe, há júri. E eles tinham uma coisa que se chamava o lactário. Funcionava pelo portão. Havia porque eles depois reviraram aquilo tudo pantanos, com tantas obras que têm feito, não é? Havia um pavilhão onde vinha uma vez por semana, ou duas talvez, aqueles médicos muito famosos, que vocês não dizem nada porque são muito novinhas, que era o Dom Salvador da Cunha. Um era pediatra, outro era operador, outro era, não sei, obstetra de senhoras, e portanto eram 3 irmãos médicos, assim, como também naquela família Quina também havia vários rapazes e 3 eram médicos. O que é que acontecia? O doutor vinha cá,
ninguém pagava nada, nem o patronato pagava, nem quem. Para pesar os bebés, foi o meu primeiro voluntariado, foi aí nesse coisa. Eu fiz esse voluntariado, quando tinha essa fase dos 16 a 17 anos. E havia uma pobreza enorme ali. Pois, então conheceu ali muitas famílias e muito... Conheci, sim senhora, e bastante tempo que ali estiveram. Depois também foram desaparecendo, foram tendo para outros lados, outros foram falecendo, já eram velhotes. Também havia assim umas velhotas que às vezes ia-se lá perguntar se precisavam de alguma coisa, não sei o quê. E era mais uma rapariga, Chara Brasil também, morava lá embaixo, na Sousa Martins, mas vinha também ali ajudar.